de tentar explorar ao máximo a mão de obra, né? Que ela produza o máximo possível. E a tecnologia trouxe isso. Tu consegue hoje, com o advento do WhatsApp, etc., fazer com que um profissional ele entregue muito mais do que se entregava antigamente. Evidentemente que isto acarreta uma sobrecarga psicológica naquele profissional, né? Naquele trabalhador, naquela trabalhadora, e isto acaba prejudicando sobremaneira a sua saúde mental, a sua saúde física. Ela começa a ter problemas na sua relação extra, né, fora do trabalho, né, porque ela começa ali a ter impactos na sua vida privada, na relação com a família, o seu tempo de lazer é menor, o seu tempo de convivência com seus familiares é menor, e isso tudo vai prejudicando a saúde dessa pessoa. Pois é, nós estamos na linha com a Mara Weber, que é servidora aposentada do TRT, pesquisadora sobre o tema desde 2008. Ela também é palestrante sobre isso, sobre esse assunto, em todo o território nacional. Adoro quando a gente fala território nacional. Mara, seja muito bem-vinda ao Conexão 99. Temos alguma luz no final do túnel para tanta pressão, para tanto assédio, principalmente esse assédio moral? O sexual me parece ser mais fácil de ser detectado, mas esse assédio moral me parece que é aquele território minado, aquela estrada minada que vai destruindo a autoestima e a saúde mental, tanto de trabalhadores quanto de trabalhadoras. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde a todos as ouvintes e os ouvintes. Luz no final do túnel sempre tem, Dalcira, né? E para todos que nos ouvem aí. Um abraço aí para o Dr. Flávio também, agradecer o convite. Acho que amanhã a gente vai ter oportunidade, primeiro, de conhecer os conceitos dessas duas violências, que não são as únicas, né, mas são violências extremas no trabalho, conceituar, conhecer, são de naturezas diferentes, assédio moral e sexual, embora muitas vezes estejam relacionados, né, no ambiente de trabalho. E sim, tem luz no final do túnel, mas não são saídas, essa luz não se dá de forma individual. É necessário que a gente conheça, se organize, né, e trabalhe desde as negociações coletivas, né, o sindicato é fundamental, né, mas também os organismos, Ministério Público do Trabalho e toda a sociedade ter consciência de que isso não é trabalho decente, né, que isso não é um trabalho digno, que a gente tem que combater. Há ferramentas, todas elas envolvem ação coletiva, né, e organização, e é isso que a gente vai discutir amanhã com mais profundidade. Quando um funcionário ou uma funcionária, e essa pergunta fica para o doutor Flávio também, que hoje também é um advogado trabalhista, mas também para você, Mara, quando um funcionário ou uma funcionária são vítimas de assédio moral, né, a solidariedade da equipe, dos colegas, daquele ambiente de trabalho, ela é concreta ou todo mundo fica assim, não, mas está acontecendo com ele ou com ela, eu não vou me meter porque pode acontecer comigo? Então, não sei se o doutor Flávio quer comentar, né, mas a palavra mágica é solidariedade, né? Essa luz que a gente estava falando antes tem muito a ver com a solidariedade. E a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais individualista, né? E é isso um pouco que a gente vai também aprofundar amanhã lá. Como é que a gente reconstrói esses laços e também esse fator fundamental que é a solidariedade. Muitas vezes é muito comum que haja um isolamento, porque o assédio trabalha dessa forma, né? Para isolar a vítima. E as pessoas muitas vezes têm medo de se envolver. A questão é que se tu não te envolve, tu vai ser a próxima, né? O risco é muito grande de ser a próxima vítima. Então, é muito importante que a gente reconheça os sinais e que a gente tenha consciência de que não pode permitir esse tipo de violência, porque isso afeta não só a vítima, mas todo o ambiente de trabalho. E, ao mesmo tempo, para as pessoas que estão passando por esse processo, a gente sempre orienta.
não se isole, busque ajuda, né? Mas para isso ela tem que entender que ela está passando por essa violência. E para entender, a gente precisa conhecer esse processo todo que hoje domina o mundo do trabalho neoliberal, da intensificação, da individualização, da quebra dos laços de solidariedade, né? E de organização coletiva, comunitária, inclusive, né? Toda a sociedade no interior mesmo sente essa mudança, né, de cultura, que é a perda dos laços com a comunidade, com o seu grupo, um individualismo extremo, uma intensificação extrema do trabalho, uma dificuldade de entender ou de separar o que é tempo de trabalho, o que é tempo livre. Então, tudo isso nós vamos estar discutindo amanhã. Doutor Flávio, no momento em que esse trabalhador e essa trabalhadora vão para a justiça, como é que se prova o assédio moral? Porque aqueles colegas que ainda estão na ativa, voltamos àquela questão do receio. Poxa, mas se eu for lá testemunhar a favor da Dalcira ou do Volney, meu chefe aqui vai dizer, pô, mas ele não é, sabe, com quem ele está comprometido. Na justiça é fácil comprovar isso ou não? Vamos lá, pegando um gancho da fala da Mara, infelizmente, a realidade, ela acontece essa segunda opção que tu disseste, é um isolamento. A equipe acaba não se solidarizando, né? Contudo, a gente precisa ter a compreensão de que esses tipos de problema, eles precisam passar por essa construção de consciência coletiva, porque a gente precisa resgatar esse sentimento de solidariedade, porque no fundo essas pessoas, elas estão no mesmo barco, vamos dizer assim, elas são os trabalhadores. A partir do momento que tu isola um, isso vira uma metodologia de política da empresa, ou para tirar vantagem, ou para explorar mais as pessoas. Este alvo vai ser direcionado a outros trabalhadores ou trabalhadoras. Então, a partir do momento que o assédio moral ele se torna prática recorrente numa empresa, todo mundo pode ser vítima daquela situação. Então, fortalecimento dos sindicatos é fundamental para que essas pessoas tenham um lugar onde socorrer, aonde pegar informação, aonde se informar, aonde perguntar, por exemplo, formas de se defender. E aí nós temos várias formas, né? O sindicato é uma forma de fazer prova. Outra forma de fazer prova é essas situações serem debatidas no grupo do WhatsApp da empresa, para que os colegas acabem comentando a situação, e ali tu consegue provar que o fato de fato aconteceu, né, sendo redundante. Tu interpelar também, tu fazer uma conversa com um superior também via WhatsApp. Geralmente, situações de assédio moral, eles trabalham muito com isolamento. Prática corriqueira é reuniões de equipe. Aquele funcionário que é a vítima do assédio, ele é reunido separadamente, né? O patrão ele reúne separado com aquele e coletivamente com os outros. Deixa ele no corredor esperando, né? Essas situações vão acontecendo. Então, registro das situações também é importante. A conversa com o patrão, se for isolada, pegue o seu telefone e grave, porque você está se gravando. Não é uma escuta ambiental, isso não é escuta ambiental. Você está gravando, você conversando com o seu patrão. Isso é prova, e você não precisa pedir permissão para ele. Então, isso também serve de prova. A partir do momento da construção coletiva, da gente se solidarizar, sim, a gente encontra, sim, muitos colegas, muitos funcionários, outras vítimas de assédio são testemunhas. A prova testemunhal ela é muito importante, que a gente consegue mostrar que a prática, muitas vezes, ela é corriqueira, ela é repetitiva. Então, tu consegue, infelizmente, tu ter 4, 5 pessoas que passaram pela mesma situação na mesma empresa, e aí tu consegue, uma servindo de testemunha para outra, e isso tu pode. Né? Não tem problema de 3, 4 pessoas entrarem na justiça contra a mesma empresa e uma ser testemunha da outra. Na justiça do trabalho isso é permitido, por conta exatamente do contexto que essas relações de trabalho se constroem, né? Então, tu não pode excluir essa metodologia de prova. Bom, Mara, hoje a maioria dos casos de assédio que afetam de forma tão brutal a saúde mental e a saúde física dos trabalhadores e trabalhadoras, esse assédio é mais moral ou mais sexual? Bom, não seria assim, como eu disse lá no início, são de natureza diferente. O número, né, as estatísticas,
O assédio, todos dois são subnotificados, mas o assédio sexual ainda é mais subnotificado que o assédio moral, por incrível que pareça. Todos esses anos que eu trabalho com essas violências, chegaram para mim muito mais denúncias e tratei de muito mais casos, né, acompanhei de assédio moral do que assédio sexual. O assédio sexual, ele continua sendo muito camuflado, né, muito presente, a gente sabe que acontece, as denúncias são poucas. Então, também agora tem melhorado, né, nesses últimos anos eu vejo as mulheres que são as maiores vítimas, gente, assédio moral é dos dois gêneros, mas assédio sexual, ele tem um corte de gênero feminino, né? O gênero feminino é que é a vítima maior em 99%, para eu ser bem boazinha, 99% dos casos. Né? E não é que não exista também de mulher assediando um homem, mas isso é muito raro, né? Assim como é raro no assédio moral o assédio invertido, que seria de uma equipe sobre o chefe, né? Então, mais raro até. Então, assim, a gente precisa dessa discussão, tirar do silenciamento essas violências, exatamente para que as denúncias apareçam. E uma coisa importante, que é um recado para as empresas, é que a gente não trabalha com a ideia de que o assédio moral ou sexual, ele se dê sem algum tipo de permissão ou omissão da empresa. Então, é muito importante que a gente envolva os representantes da empresa, da organização nesse debate, porque em algum momento, se eles permitirem que essa violência aconteça após, né, que eles tomem ciência da violência, eles se omitam, ou inclusive, em alguns casos, né, incentive, a empresa vai ser responsabilizada da mesma forma que o trabalhador, né, o gerente, o chefe lá que cometeu a violência, que está operando a violência. Porque isso faz parte, está dentro de um modelo de gestão violenta. Então, a gente não resolve também essas violências, seja sexual, seja moral, sem mexer, sem fazer um diagnóstico ali e mudar as relações de trabalho. Isso é fundamental que a empresa também compreenda a sua responsabilidade nesse processo e que pode ter um custo para o seu produto, né, ou para a sua imagem, manter ou permitir ou incentivar esse tipo de violência. Bom, aí entra também o fator e o departamento de RH, de recursos humanos. Sim, mas também a cultura da empresa, né? Permeia tudo. Claro que quem vai operar isso lá é normalmente o setor de gestão de pessoas, mas isso vem já desde a cultura da empresa lá, do planejamento estratégico dessa empresa, de como as metas são construídas, de como é a relação que a direção dessa empresa passa para os demais chefias intermediárias, que são geralmente as que cometem, né, que praticam essa violência lá na ponta. Então, é toda uma cadeia que a gente precisa entender como é que é esse processo para poder também prevenir, esse é o nosso objetivo maior, né, que a violência não aconteça, ou quando aconteceu, que haja uma punição e que não seja apenas individual daquele chefe que cometeu a violência, mas que também envolva uma mudança de cultura na empresa ou organização, seja do serviço público, seja da iniciativa privada. Esses casos de assédio, doutor Flávio, tanto faz eles acontecem independentemente do tamanho da empresa? Ah, sim, sem dúvida. Isso como a Mara trouxe, faz muito da política da empresa, né? É por isso que a responsabilização judicial acaba recaindo sobre a empresa. Se a empresa provar que ela recebeu uma denúncia do trabalhador ou a trabalhadora ali sofreu um assédio moral corriqueiro, que está acontecendo muito seguido, e isso está afetando a vida dessa pessoa,
ela consegue ouvir um sindicato, ouvir o próprio RH, fazer uma notificação, isso chegar aos superiores, eles tomarem uma medida contra esse gerente, vamos usar um exemplo, que está cometendo essa prática, afasta o gerente, ou o demite, dependendo, né, da forma como ele está tratando os subordinados, aí a empresa adotou uma política interna de resolver o problema. Exato. O que acontece é que, às vezes, isso não é assim que a empresa funciona. Na verdade, aquela conduta dele de forçar os funcionários ao limite é a política da empresa. Essa diferenciação. Então, se é uma política da empresa, ela não vai tomar medida nenhuma contra ele, porque ele está cumprindo a ordem da empresa. Porque é a forma como as relações de trabalho estão construídas hoje em dia. Elas estão pensadas nesta forma, elas estão formatadas nesta forma. Né? Então, a partir do momento que a gente compreende dessas relações de trabalho, que a gente compreende que, às vezes, é uma política da empresa, então, as formas de se combater é informar as pessoas o máximo possível, e as situações mais dramáticas, a gente precisa demover judicialmente as empresas para que elas sejam penalizadas, para que essa penalização não seja somente um dinheiro do trabalhador. Não, é para educar. Precisa que a empresa mude de posição e de Exato, pensamento. ela compreenda, a partir de uma coerção do judiciário, que aquela forma, aquela política que ela adota para lidar com seus funcionários, para ela atingir os objetivos dela de produtividade, aquela forma não é correta, é uma forma ilegal, é uma forma que explora as pessoas para além daquilo que é o mínimo, né? Por exemplo, a jornada de trabalho mínima, né? Então, respeitar os limites das pessoas, não ofender, não debochar, a pessoa não atingiu a meta, não usa metodologias de ofensas, de humilhações, para constranger aquela pessoa, para que a partir do constrangimento ela se esforce mais. Né? Não é este o caminho para tu demover um funcionário para ele chegar na meta que a empresa precisa atingir. Né? Não é humilhando, não é debochando, não é sendo misógino, não é sendo racista, não são essas. Isso não pode estar na política da empresa. A gente passa, Mara, achando que, quer dizer, a gente cresceu e viveu dizendo, vamos chegar lá no século XXI, que parecia tão distante para a gente quando a gente era adolescente, mas nós vamos chegar lá no século XXI com um mundo perfeito. Com tamanha tecnologia e teremos um mundo perfeito. Que mentira, né? Nos enganaram terrivelmente. É uma ilusão, né, Naucília? Porque, assim, a tecnologia, embora ela possa nos trazer e ela seja importante, eu sou uma pessoa que gosta da tecnologia, ela não está a serviço da maioria da humanidade. Ela está hoje a serviço do lucro. Então, a maioria das ferramentas tecnológicas que a gente vê sendo inseridas no mundo do trabalho, que, né, o capitalismo chama de mercado de trabalho, a gente chama de mundo do trabalho, elas vêm para intensificar o trabalho, e a produtividade, que foi a classe trabalhadora que construiu, né, essa tecnologia foi feita por mãos, né, humanas, de trabalhadores e trabalhadoras. Ela não volta de forma a beneficiar quem produziu essa tecnologia. A gente está com a discussão aí do fim da escala 6x1, que isso é completamente possível hoje com o nível de produtividade que o mundo tem, que o Brasil tem, mas por que isso não acontece? Porque ainda tem essa lógica, e é o que manda no mundo do trabalho hoje, neoliberal, é de tirar o máximo proveito do trabalhador. Né? O capitalismo está em crise, é uma crise mundial, a gente vê isso tudo está ligado também para as próprias, o crescimento de forças de extrema-direita, está tudo interligado, né? E a desumanização também da sociedade, né? Quer dizer, o trabalhador vai produzir, e isso é muito comum na iniciativa privada, no serviço público hoje também, né? Mas tem características diferentes iniciativa privada e serviço público, as violências, porque na iniciativa privada o objetivo é esgotar o trabalhador, descarta ele, demite e pega outro para começar o processo de novo. Por isso que é importante entender que não é um processo de uma pessoa
cruel, um chefe sádico, né? Óbvio que esse método, essa metodologia, essa gestão dessa forma vai incentivar o crescimento dessas pessoas que já têm uma natureza violenta. Mas muitas vezes a gente tem pesquisas mostrando que o assediador já foi assediado também. Então, assim, não é uma característica apenas individual de um chefe malvado. É um mecanismo que hoje a gente tem de modelo de gestão que usa esse tipo de violência para tentar extrair ao máximo, né, a produção, né, a produtividade, mas ela não é sustentável, porque por mais que tu use, e é muito comum usar uma vítima para dar exemplo para os outros, se vocês não suar a camiseta, não trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, vai acontecer isso, a mesma coisa que está acontecendo lá com fulano, vai acontecer com vocês também. Então, é muito nesse sentido, né? Só que as pessoas, elas têm um limite físico, nós não somos máquina. E isso acaba levando a adoecimento físico e mental. A gente tem visto 2 fenômenos aumentando muito nesses últimos tempos, junto com essas violências, que é o burnout e também o suicídio relacionado ao trabalho, que é outro assunto, né, que daí uma outra palestra, porque isso é muito invisibilizado ainda, mas se a gente for ver estatísticas aí, é bastante preocupante. Onde estão os sindicatos nessa questão? Já se discute isso de forma clara e objetiva dentro dos sindicatos de trabalhadores? É muito desigual, Dalcir, ainda a situação, a relação, porque os sindicatos, eles têm sofrido muitos ataques nessas últimas décadas, né? E embora a resistência seja grande e eles permaneçam em pé e defendendo a classe, há carência, porque tu precisa, para uma estrutura de acolhimento ali, tu precisa uma certa estrutura, seja com médicos do trabalho, com psicólogo, né? Não para resolver o problema, mas para poder fazer um acolhimento a esse trabalhador, a essa trabalhadora, para que ela possa fazer a denúncia, né? A gente, no sindicato, nosso sindicato Sintrajuf tem uma estrutura toda e trabalho de década, mais de década, de 2 décadas aí nessa área. A gente não acolhe o trabalhador no início já querendo encaminhar a denúncia. Isso é uma outra fase. A primeira coisa que a gente vai atender, vai fazer um acolhimento à vítima, é fortalecer essa pessoa, né, esse trabalhador, essa trabalhadora, e aí sim, aí a partir disso a gente vai vendo o que a gente tem de prova, como que a gente pode encaminhar, né? No serviço público é bem complexo, para nós, os federais, é mais complexo ainda, né? Eu gostaria de ter um Ministério Público do Trabalho como a iniciativa privada tem, mas, ao mesmo tempo, também na iniciativa privada é muito mais difícil fazer essa denúncia, porque, normalmente, quando tu denunciou, tu já está na rua, né? Tu já foi demitido. Sim. Então, cada setor tem uma complexidade diferente, né? Mas, na iniciativa privada também, é importante, o Dr. Flávio comentou, essa questão da empresa, né? Se ajustar, a gente pode fazer um termo de ajuste de conduta via Ministério Público do Trabalho. Né? Então, assim, existem ferramentas, a gente precisa que as pessoas denunciem. E o sindicato, ele é fundamental como porta de entrada. Então, a gente trabalha, e um dos objetivos amanhã é esse, de conversar, né, fazer uma formação básica amanhã, com os sindicatos aí da região para compreender o que é essa violência, quais as formas que a gente tem de combater, como que isso pode ser levado para as mesas de negociação, né, porque isso inclui condições de trabalho.
organização do trabalho. Nós Então, temos isso aí também pode ser discutido nas mesas de negociação, e aí esse é o objetivo, a gente cada vez mais qualificar os dirigentes sindicais, os sindicatos, para fazer esse embate e defender, né, fazer essa proteção aos trabalhadores e trabalhadoras das suas categorias. Bom, aí nós temos duas palavras importantíssimas de tudo isso que a gente já falou, e daí eu quero agora que o doutor Flávio faça um servicinho para a gente, que a gente chama carinhosamente de servicinho. O que vai acontecer amanhã, aonde e que horas? Amanhã, 19 horas, na sede da OAB, aqui em Cachoeira do Sul, nós vamos receber a Mara e vamos ter ali uma palestra, que ela foi nominada o primeiro encontro intersetorial Direito do Trabalhador Santo Tavares, uma homenagem a sindicalista que faleceu durante o processo de construção do evento. E lá vai ser abordado temas que foram discutidos com os sindicatos aqui em Cachoeira. Foram levantados alguns temas com os sindicatos. Esses temas foram discutidos com a Mara e ela planejou a palestra dela em torno desta demanda daqui dos sindicatos de Cachoeira do Sul. Então, provavelmente ali, os trabalhadores que vão estar lá presentes, eles vão acabar se identificando, porque todas as informações que ela vai trazer ali com relação ao assédio moral, assédio sexual e outros temas, foram levantamentos que ocorreram aqui na cidade, inclusive até no serviço público, né? Cachoeira do Sul está tendo aí... Quais são os números que temos aqui? De quê? De assédio. Não temos números. Não tem. Números, mas a gente tem agora, nesse último período, muitos servidores públicos reclamando de possíveis assédios, né, no serviço público municipal de Cachoeira do Sul. Então eu acho seria interessante, essas pessoas estão verbalizando isso em redes sociais. É uma oportunidade para os servidores públicos de Cachoeira do Sul amanhã estar lá para conseguir identificar quais são as características do assédio, os critérios, para eles saberem se de fato está acontecendo e que medidas tomar. Tá certo. Mara, foi um prazer conversar com você. Eu vi que você quis fazer uma observação durante a fala do Dr. Flávio. Não, agradecer só, né, a ter chamado, a convidá-los também para estar lá amanhã, se possível, e que a gente possa, né, construir ambiente de trabalho, que trabalho é saúde mental, ele deve, né, é construtor da saúde mental. E, infelizmente, devido a essas violências e esse método, né, violento de trabalho, a gente tem visto crescer, né, a gente não tem números, é isso que um pouco eu queria dizer, assim, é muito difícil, vou trazer alguns dados, que a gente tem do TST, né, que trata esse assunto também, da Justiça do Trabalho, na verdade, né, mas os dados são do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, mas a gente não tem estatísticas fáceis de conseguir no geral, assim, né, a gente tem algumas coisas do Ministério Público do Trabalho, do TST, mas não tem alguma coisa que eu gostaria, né, que é meu sonho, de ter um observatório do mundo do trabalho que lide com essas violências de forma mais organizada, né? A gente tem na Fiocruz alguns serviços, alguns órgãos do serviço público, mas ainda não tem alguma coisa, uma organização desses dados, né, de denúncias que sirvam, inclusive, para ter estatística que nos ajude na construção de políticas. Isso falta bastante, isso é um desafio, né, para ver como a gente está engatinhando ainda nessa luta. Uma resposta curta e objetiva, nosso ouvinte, que é funcionário público, que eu não vou identificar, pede que eu pergunte, Mara, para você, se pode uma colaboradora que trabalha no RH dizer ao colaborador ou colaboradora, se tu não quiser trabalhar, tem outro que então peça para sair. É isso, é um processo, né? Isso é uma violência. Nem toda violência se caracteriza como assédio moral, mas toda violência ela precisa ser combatida porque é o germe inicial, né? Não é adequado falar dessa forma, né? A gente tem que ver o contexto, obviamente, dessa colocação, mas a gente preza, né, e prega
que as pessoas tenham uma linguagem não violenta no trabalho. Isso também é uma formação necessária no mundo do trabalho, que é a questão da linguagem não violenta. Tu pode falar de coisas difíceis, pode discutir, né, pode discordar, mas não pode agredir. Isso é pacífico, né? Não pode isso no dia a dia, imagina no ambiente de trabalho. Mara Weber, muito obrigada, seja muito bem-vinda em Cachoeira do Sul, amanhã, às 19 horas, lá na sede da OAB. Doutor Flávio Gomes de Lima, muito obrigada por ter vindo, e quero contar para a Mara também que o Flávio, eu chamei ele de doutor o tempo todo aqui, mas ele, para nós aqui, ele é o Flávio, inclusive comentarista, né? Nosso comentarista para assuntos aleatórios. Obrigado, Flávio, um grande abraço. Obrigado, Alcira, sempre um prazer estar aqui contigo. E obrigado pela oportunidade do espaço, e sempre que precisar a gente fica à disposição.